1 Crônicas 13, versículo 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. É impressionante, irmão, quando a gente vai para Israel, um dos pontos de visita lá em Israel é a casa de Obed-edom. O lugar, tudo que tem lá floresce, muito verde, muita árvore, muita grama. Israel é um país pequenininho, num lugar totalmente desfavorável, com muito deserto, com muita seca. Mas aquela terra ali, onde era a casa de Obed-edom, foi abençoado mesmo por Deus, irmãos. Até os dias de hoje, é um lugar com vida em abundância. O texto diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, porque ele recebeu em sua casa a arca da aliança do Senhor, também conhecida como a arca da presença do Senhor, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da presença de Deus. Receber a presença de Deus em nossa casa não é só uma necessidade. Não é só uma necessidade, é algo que nós precisamos ansiar. Nós precisamos almejar pela presença de Deus na nossa casa. O que difere um religioso de alguém que tem vida com Deus, intimidade com Deus, é justamente isso. O religioso, ele costuma sentir a presença de Deus na igreja. Ele precisa de um culto, ele precisa de uma vigília, ele precisa de manifestações de dons, ele precisa de um momento, sabe, aquele arrepio, sentir até um arrepio. Jesus está aqui, ó, sentir até um arrepio. Você pode sentir arrepio? Claro que pode. Não é gostoso sentir um arrepio quando a gente sente a presença de Deus muito forte? É gostoso demais. O problema é que muitas pessoas estão fazendo uma distinção muito grande entre o que é religioso, lugar de culto, lugar de adoração, lugar de sentir a presença de Deus, da sua vida cotidiana. Tem pessoas que sentem a presença de Deus no domingo e depois passam a semana inteira sem sentir a presença de Deus. Tem pessoas que adoram no domingo, ou pelo menos cantam no domingo, e passam uma semana inteira sem louvar, sem adorar, sem exaltar o nome de Deus. Eu fiquei preocupado quando o Elton falou aqui na frente: irmãos, vocês vão louvar os irmãos. Mas depois ele corrigiu: vocês vão louvar a Deus pela vida dos irmãos. Já pensou o visitante como é que vai sair escandalizado daqui, varão? Eu sei que tu se equivocou na palavra. Aquela igreja lá, eles louvam as pessoas. Irmãos, nós precisamos louvar a Deus. Nós precisamos sentir a presença de Deus no nosso dia a dia. Sabe por quê? Muitas famílias estão em frangalhos. Porque existe uma distinção muito grande entre o espiritual e o que se chama de religioso, que é algo para ser vivenciado na igreja, que é algo para ser vivenciado em um local que é consagrado para viver dessa maneira, para adorar dessa maneira. Mas no meu dia a dia, na minha casa, eu vivo uma outra vida. Não tem como consertar um casamento, não tem como educar filhos à maneira de Deus, não tem como entrar numa vida a dois com direção e debaixo de bênção, se nós não entendermos que nós precisamos alinhar aquilo que nós fazemos no templo e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Aliás, se a gente for fazer algumas definições aqui, isso aqui não é nenhum templo. O templo somos nós. Vós sois o templo onde Deus habita. Mas para fins didáticos e pedagógicos, nós precisamos alinhar, irmãos.
Por que a gente entra na igreja? Às vezes o casal vem para a igreja, dá um quebra-pau no carro, meu irmão. Um afrontando o outro, um atacando o outro. Agora vamos parar agora que já está chegando na igreja. Para agora chega. Já estamos chegando na igreja. Aí para o carro, entra na igreja, dá um sorriso. Paz do Senhor, irmão. É por isso que fizeram aquela piada, eu acredito que é uma piada. O menino chegou para o pai e falou: pai, vamos nos mudar para a igreja. Eu não quero mais sair da igreja, eu quero morar aqui. Mas por que, meu filho? Porque aqui o Senhor é uma bênção, mas em casa o Senhor é uma praga, um capeta. Nós precisamos alinhar, nós precisamos coincidir, nós precisamos unificar a vida que vivemos na igreja e a vida que vivemos no nosso cotidiano. Enquanto houver divergência entre o que nós somos aqui e o que nós somos lá, nós vamos ter problema no casamento, nós vamos ter problema com nossos filhos, nós vamos ter problema com uma realidade que não é real. Que realidade é essa? Na igreja eu sou uma coisa, em casa eu sou uma coisa. Outra coisa. Na igreja eu sou espiritual, em casa eu sou um capeta. Na igreja eu tenho paciência com todo mundo, em casa é tolerância zero. Na igreja eu oro e canto louvores, em casa eu não sei nem onde está a minha Bíblia. Não adianta fazer ESIL, não adianta fazer curso, não adianta participar de vigília, não adianta em congressos, não adianta em conferências, se nós não entendermos que precisamos viver uma vida única. Jesus disse: guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Irmãos, sabe por que eu não peco e não caio? Não é porque eu sou bom, não, é por causa da graça, da misericórdia de Deus. Porque eu me envolvo com a obra de Deus, eu me comprometo com as coisas de Deus. Me comprometer com as coisas de Deus também serve como proteção para a minha vida, porque eu foco em algo que eu sei que tem valor, o temor do Senhor. Você acha que eu sou melhor do que Davi? Você se acha melhor do que Davi? Davi bota eu e você e mais uma meia dúzia aí, e mais uma grande multidão, tudo no bolso. Davi não vigiou e pecou. Nós precisamos entender. Nós precisamos ser autênticos. Ser autêntico é reconhecer as suas fragilidades, reconhecer as suas fraquezas, até mesmo as áreas que você tem dificuldade de guardar a santidade naquela área. Quando a gente reconhece, isso é um passo para você buscar mecanismo de proteção. Jesus disse: guardai-vos do fermento do fariseu. Sabe por quê? O fariseu, ele dizia, mas não era. Ele mandava os outros fazer, mas não fazia. O fermento do fariseu é hipocrisia. É por isso que muitas vezes os filhos eles estão buscando um caminho de independência, um caminho para longe da presença de Deus, porque eles não conseguem enxergar nos seus pais pessoas de Deus. Na igreja eles até parecem ser pessoas de Deus, mas em casa não. Quantas vezes teu filho já te viu orando? Eu sei que a Bíblia manda a gente entrar no nosso quarto secreto, mas ele sabe que você ora. Ele já te viu lendo a Bíblia? Outro dia eu estava num jejum prolongado e uma das minhas filhas falou para minha esposa: meu pai não vai comer, não? Não, meu filho, ele está jejuando pela nossa família, ele está jejuando pela obra de Deus. Porque o dito popular diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
Essa incoerência e essa divergência precisa acabar, irmãos. Eu não estou dizendo que nós não vamos pregar, que tudo que nós pregarmos, nós temos que estar vivendo 100%. Tem coisa que eu prego que eu ainda não estou vivendo 100%, mas pelo menos eu estou buscando para a minha vida. Eu quero chegar lá. Você acha que eu não erro com a minha esposa? Você acha que eu não erro com as minhas filhas? Você acha que eu não erro com os meus irmãos também? Nós temos limitações que são verdadeiras, nós temos deficiências que são autênticas, mas nós precisamos estar desejosos de experimentar uma transformação que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Não se esconda atrás de um temperamento. Eu sou assim, meu marido tem que entender. Ele casou comigo, eu já era assim. Jesus não tem poder de transformar você, não? Tem aquelas pessoas que gostam daqueles temperamentos, né? Eu sou sanguíneo, eu sou colérico. Irmão, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Precisa acontecer um trabalhar contínuo do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, o que eu sou hoje não pode ser mais o que eu era. Os pecados que eu cometia há 5 anos atrás, eu não posso continuar cometendo hoje como se fosse algo normal. A arca foi levada para a casa de Obed-Edom. Hoje eu prego pouco porque o culto hoje foi extenso. A arca foi levada para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, ele era de Gate. Primeira vez que eu li esse texto, na verdade, eu li esse texto muitas vezes, eu achava que Obed-Edom era um filisteu, porque Golias também era de Gate. E a gente ouve falar em Gate, fica mais marcado na nossa mente, Gate, porque Golias se apresenta para afrontar Israel e Golias era de Gate. E a gente gravou que Golias era de Gate. E na minha cabeça, quando eu ouvia falar que Obed-Edom era de Gate, eu pensava que era um filisteu. Mas Obed-Edom, ele era de Gate, ou de Gate-Heter, ou de Gate-Rimon, em Israel, porque ele fazia parte de uma linhagem sacerdotal. Por isso a arca foi levada para a casa dele. A arca ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. A arca foi parar na casa de Obed-Edom porque na época do profeta Eli, do sacerdote Eli, houve guerra entre Israel e os filisteus. Israel foi ferido no combate. Os filhos de Eli foram mortos. A arca da aliança foi roubada e levada para a terra dos filisteus. Eli, quando ouviu a notícia de que a arca do Senhor havia sido levada, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. A partir daquele momento, o profeta Samuel passou a ser o juiz sobre a nação de Israel. Veio depois Saul, que foi ungido e levantado pelo profeta Samuel. Saul foi rei em Israel, não se importou em recuperar a arca. Na época de Saul, a arca já estava em Israel. Quando ela foi roubada, ele foi levada para a terra dos filisteus. E quando foi colocada entre os deuses filisteus, Dagon era o nome do Deus. A arca foi colocada ali. A imagem de Dagon estava naquele lugar. E no dia seguinte, aquele ídolo estava caído, prostrado. Os homens e sacerdotes de Dagon, vendo Dagon caído, levantaram ele, botaram no lugar de volta, arrumaram direitinho. E no dia seguinte, Dagon estava despedaçado. A arca da presença do Senhor estava ali. Por causa da arca da presença do Senhor ali, os filisteus começaram a ser feridos com tumores. Ratos estavam invadindo a terra dos filisteus. E eles perceberam: nós fizemos uma coisa louca.
trouxemos a arca do Deus de Israel para a nossa terra. Nós roubamos a arca do Deus de Israel, colocamos em nossa terra e estamos sofrendo maldição por causa disso. Eles pegaram a arca, pegaram bois novos, em perfeito estado, uma carroça nova, colocaram a arca e mandaram ela de volta. Falaram o seguinte: se a arca for na direção de Israel, se os bois forem para Israel, então o que está acontecendo conosco não foi coisa do acaso, não foi uma fatalidade, mas foi a mão desse Deus. Mas se esses bois forem para outro lugar, é porque foi coisa do acaso, foi uma fatalidade da vida. Quando eles colocaram a arca no boi, o boi foi em direção a Israel. Quando chegou a Israel, ficou em um determinado local. Davi, quando assumiu o reinado, na época de Saul, Saul não se importou, não quis saber da arca, mas quando Davi assumiu o reinado, ele foi buscar a arca. E quando foi buscar a arca, vocês conhecem essa história, transportaram a arca da maneira errada, fizeram a mesma coisa que os filisteus fizeram, quiseram transportar a arca numa carroça, e havia uma maneira correta de transportar a arca. Os bois passaram em um buraco, a arca ia cair, Uzá foi segurar a arca para a arca não cair, e foi ferido e morreu. Davi ficou com medo, e temeu levar a arca para Israel, para Jerusalém, que era o lugar que ele queria. Então a arca foi parar na casa de Obed-edom. A arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom, e Obed-edom prosperou tremendamente. Tremendamente. 2 coisas nós aprendemos aqui. Não tem como misturar santo com vil. Se alguém tentar levar a arca da presença de Deus em uma casa onde predomina a impiedade, essa arca, ao invés de trazer bênção, vai trazer maldição. Quando a arca estava na casa dos filisteus, não trouxe bênção para eles, mas trouxe penoso castigo. Mas quando nós trazemos a arca do Senhor, você que é um aliançado, uma aliançada, traz a arca do Senhor para a sua casa, a arca que é a presença de Deus vai trazer bênção. Obed-edom foi abençoado. O segredo, irmãos, para ter uma vida abençoada, para frutificar naquilo que nós fazemos, para ter, respaldo espiritual, para prosperar em nossos caminhos, para colher o fruto daquilo que nós plantamos, é ter a arca do Senhor na nossa vida, é ter a presença de Deus na nossa casa. Amém? Pode acontecer de um filho tomar uma decisão errada? Pode. Pode acontecer de um marido escolher fazer aquilo que desagrada a Deus? Pode. Da esposa escolher fazer aquilo que desagrada a Deus? Pode. Porque nós temos livre-arbítrio. O que não pode acontecer é nós escolhermos coisas ruins, é nós termos consequências destrutivas, porque nós desprezamos a presença do nosso Deus na nossa casa. No que depender de você, meu irmão e minha irmã, você precisa fazer com que a arca de Deus esteja na sua casa. Quer ter um casamento abençoado? Mantenha a arca de Deus na sua casa. Quer ter filhos que vão andar pelos caminhos do Senhor e vão prosperar em sua vida? Leve eles a valorizar a presença da arca de Deus na sua casa. Leve eles a adorar essa presença. Leve eles a reconhecer essa presença. Todos os princípios que nós ensinamos e aprendemos são valiosos, porque eles trazem um parâmetro. O curso que vocês fizeram agora serve como referencial. Olha, se eu for por esse caminho, vai ser bênção. Como educar filhos da maneira de Deus? Tem toda uma orientação. Como trabalhar nas questões do dia a dia do casamento.
E aí, tanta coisa tremenda que é ensinada no curso sobre perdão, aliança, uma só carne. Porque muitas vezes as pessoas não entendem, ouvem muito falar alguns termos, como por exemplo, uma só carne, mas não compreendem a dimensão, a amplitude, o que isso representa. Mas, irmãos, a gente pode até fazer as coisas, humanamente falando, de forma direita, de forma correta. Mas está escrito, e o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor Deus, Ele precisa ser o nosso maior aliado. A arca foi levada para a casa de Obed-edom, meu tempo já acabou. Dentro da arca, a arca continha as 2 pedras da lei, as tábuas da lei. A primeira que Moisés, quando ficou irado, quebrou, quando viu lá o bezerro de ouro, foi colocado dentro da arca, quando a arca foi construída. E a segunda pedra da lei, com os 10 mandamentos, também foi colocada na arca. Havia dentro da arca também o maná, foi colocado dentro da arca o maná, e a vara de Arão que floresceu. Lembram da vara de Arão? Aqueles filhos de Corá, falando, que também eram usados pelo Senhor. E aí foi colocada a questão da vara. Eu não sei se foi o filho de Corá, foi um grupo daqueles rebeldes, né? Nós também somos sacerdotes, nós também podemos ser usados por Deus. E aí Moisés fez uma prova: olha, a vara que florescer vai ser o sacerdócio que o Senhor está reconhecendo. E aí a vara de Arão floresceu. Essa vara que floresceu também foi colocada dentro da arca. Foi colocado as pedras da lei, foi colocado o maná, e foi colocado a vara que floresceu. O que isso representa em relação à nossa vida? Não pode faltar na nossa casa a presença de Deus. E a presença, ela está relacionada com a palavra. A pedra da lei é a palavra. A palavra viva, a palavra que transforma, a palavra que edifica, a palavra que orienta, a palavra que sustenta, a palavra que liberta. Não pode faltar na nossa casa. A palavra é a presença. Não tem presença sem palavra. A palavra está diretamente ligada à presença de Deus. A arca contém a palavra. Jesus é a palavra. Não pode faltar palavra no ensinamento dos nossos filhos. Não pode faltar palavra no trato com o nosso cônjuge. Não pode faltar palavra no posicionamento que nós vamos tomar na nossa vida. A palavra estava dentro da arca. Também tinha maná, irmãos. Sabe o que é maná? Maná é provisão. Mas que tipo de provisão? Qualquer provisão? Não. Maná é uma provisão que vem diretamente de Deus. Maná não é algo que você trabalhou, maná não é algo que você conquistou, maná é algo que tem origem no próprio Deus. Não pode faltar maná na nossa casa. Irmãos, quando nós pensamos que nós somos os produtores, que nós somos aqueles que trabalham, que ganham, que conquistam, que possuem, quando nós temos esse falso entendimento, nós começamos a trilhar o caminho do distanciamento, do relacionamento, da intimidade com Deus, porque o relacionamento e a intimidade com Deus nos revelam que nós não somos ninguém sem o Senhor. Tudo que somos é o Senhor, tudo que temos é por causa dEle. Ele é o nosso maná, Jesus é o nosso maná. Ele disse no capítulo 6 do Evangelho de João, os judeus falaram: nossos pais comeram do maná do deserto e pereceram. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer de mim jamais terá fome. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram, mas quem comer de mim jamais morrerá. Aleluia. A arca está relacionada com a palavra, está relacionado com o maná, que é uma figura do próprio Cristo.
e a vara que floresce de Arão, que representa o sacerdócio que eu e você precisamos exercer na nossa casa. O apóstolo Pedro disse: vocês são uma geração de sacerdócio real. Ele disse: vocês são um povo de propriedade exclusiva. Quero frisar a palavra exclusiva de Deus. Deus não divide você com ninguém. Deus não compartilha a atenção e a adoração com mais nada deste mundo. Deus tem você como propriedade exclusiva dele. O sacerdócio pelo qual hoje nos apresentamos perante o Todo-Poderoso não é mais aquele sacerdócio da ordem de Arão, mas o sacerdócio pelo qual nós praticamos e exercemos o nosso ministério, não só em casa, mas na igreja também, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, que não tem início e nem fim de dias. Exercer o sacerdócio fala de um posicionamento, de uma vida de oração. Irmãos, não tem como a gente deixar a nossa casa desprotegida sem oração. Não tem. Nós vivemos num mundo onde Satanás está usando todas as suas armas, onde tudo que não presta normalizou, onde tudo que é abominável está sendo acolhido e aceito. Nós vivemos num mundo assim. Não pode faltar na nossa casa a oração. A arca de Deus, a presença de Deus está relacionada também com uma vida de oração. Meu tempo acabou, mas eu quero dizer para você nessa noite: não ouse ficar sem a arca de Deus na sua casa. Não faça essa loucura. Atraia a presença de Deus. Seja a presença de Deus. Seja você a presença de Deus na tua casa. Se você for o único cristão da sua casa, que a glória e a Shekinah de Deus transborde por meio da sua vida e alcance e transforme e abençoe a todos os seus familiares. Que assim como Deus fez com a casa de Obed-Edom, eu quero profetizar salvação, quero profetizar abundância de víveres, prosperidade, provisão, perdão, cura, milagres, dons espirituais sendo derramados sobre a sua casa por causa da presença de Deus. Nós não pregamos um evangelho frio, um evangelho indiferente. Nós não pregamos esse tipo de evangelho. Não, isso aí é da época dos apóstolos. Deus não faz mais milagre. Não, o Senhor só quer nos salvar. E Deus não está preocupado se você está ferrado financeiramente. Não. O evangelho de Deus é um evangelho completo. Tem uma música que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. Se Ele falou, eu creio. Se Ele falou que vai suprir cada uma das nossas necessidades, irmãos, eu creio. Se Ele falou que vai abrir a janela dos céus e vai derramar bênçãos sem medidas, irmãos, eu creio. Se Ele falou que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Ele está comigo, eu creio. Se Deus falou, eu creio. Você pode adorar a Jesus Cristo?